Olá, amados, a paz, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Estamos aqui de volta com mais um episódio da nossa série Edificando. Eu gostaria de compartilhar algo que está no capítulo 8 de Romanos, dos versos 14 até o 17. Vamos ler esse texto. Diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amados, quando a gente lê esse texto, a gente pode, evidentemente, ter muitas aplicações, interpretações e lições para a nossa vida. Mas eu gostaria de pontuar 3 coisas que esse texto ele nos revela, entre as suas linhas, entre aquilo que ele carrega. São 3 palavras que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é identidade, caminho e propósito. Identidade porque esse texto, várias vezes, ele afirma a nossa identidade de filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, nos afirmando essa verdade, nos trazendo essa consciência de quem nós somos. Porque o que nós somos vai definir o que nós fazemos. O que nós somos define nossas atitudes, nossas palavras, nosso olhar, nossos planos, nossos projetos. Tudo isso está ligado com o entendimento de quem somos a respeito da nossa identidade. E a Bíblia afirma que nós, cristãos, somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós precisamos agir de acordo com esta identidade, com esta realidade que o Espírito vai gerando e vai formando em nós. A Bíblia também vai dizer em Romanos que nós somos transformados através da renovação da nossa mente. Então, o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso coração, nos mostrando quem somos, vai transformando a nossa vida através da renovação desse entendimento. Porque muitas vezes nós achamos e pensamos de nós aquilo que não foi projetado, planejado por Deus. Deus ele tem um plano para a nossa vida. Ele prepara caminhos para nós andarmos neles e certamente o que nós entendemos a respeito da nossa identidade vai definir se andaremos ou não nessas direções e nesses caminhos que Ele tem preparado para nós. Então o primeiro ponto fundamental é sempre nós entendermos quem somos, buscarmos pelo menos entender a respeito da nossa identidade em Cristo. Se somos filhos de Deus, isso vai definir uma série de questões da nossa vida. Muitas pessoas, elas têm atitudes e posturas que são contrárias àquilo que a Bíblia ensina e ela tem consciência disso e ela vive lutando contra essas práticas, contra essas atitudes, contra alguns pensamentos, com algumas reações que ela tem. Mas se ela começar a entender e meditar profundamente a respeito da sua identidade, da sua verdadeira identidade espiritual, ela vai entender quem ela é e ela vai perceber que aquilo que ela foi projetada, aquilo que havia no coração de Deus no momento que Ele sonhou com a gente, Ele preparou algo para nós sermos, que muitas vezes o mundo tenta distorcer. As situações com seus traumas e circunstâncias que nós enfrentamos acabam poluindo toda essa nossa identidade. A gente carrega muitos traços que não são os traços originais daquilo que Deus preparou para nós. Embora as situações que estão ao nosso redor, de alguma maneira, vão sim nos influenciar. Mas a questão é, como essas coisas irão nos influenciar? Porque se eu entendo quem eu sou, se eu entendo a respeito da minha identidade, eu vou ter muito mais clareza da maneira como eu tenho que reagir e me portar diante dessas situações, diante das minhas fraquezas e até mesmo de características que eu construí ao longo da minha vida. Então a identidade é algo fundamental. A segunda palavra é caminho. O caminho que Deus tem para nós. O que nesse texto também traz de uma forma muito sutil, em relação a caminho, mas eu acho que é muito importante, é onde diz que nós não recebemos um espírito de escravidão. Nós não somos escravos, nós não temos que agir como escravos.
nesse texto de Romanos capítulo 8, né, na verdade, desde o capítulo 5, 6, 7, né, Paulo ele vem tratando com a igreja em relação ao poder do pecado em relação à humanidade e como Cristo, ele, por meio do sacrifício, ele nos dá a possibilidade de não andarmos mais escravos do pecado. Então, há um caminho para nós andarmos, não como escravos, porque o caminho de um escravo é viver fazendo a vontade de outra coisa ou de outro alguém. E nós entendemos que, na medida que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós deixamos a escravidão das coisas que vivemos, das influências que tivemos, do mundo e tudo aquilo que nos cerca, para nós servirmos a Deus e vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então, esse espírito de escravidão, ele é anulado na nossa vida no momento onde o poder do pecado, a lei do pecado e da morte deixam de atuar em nossas vidas e a lei do espírito e vida, como está no início do capítulo 8, entra em vigor em nós. Isso não significa, amados, que nós, no momento que nós entendemos isso, nós vamos ter uma vida sem nenhum pecado dali para frente até o dia que nós morrermos ou nos encontrarmos com o Senhor. Não é isso. Provavelmente você vai pecar e vai continuar pecando. A questão é, você é escravo disso? Você é escravo do pecado? O seu caminho é um caminho de escravidão, fazendo coisas que você não deveria? Ou você decide acreditar na sua identidade, que vai definir um caminho de liberdade em relação ao pecado e de servir a Deus em alegria, em disposição de coração, fazendo as obras que Ele preparou para que nós andássemos nela. E esse é o ponto fundamental que deve ser entendido no contexto do nosso caminho, um caminho de viver fazendo a vontade de Deus e cumprindo com a sua vontade, fazendo com que tudo aquilo que é a ideia original de Deus se cumpra na nossa vida. E certamente os planos de Deus para nós são muito melhores do que os nossos próprios planos. Quando eu entendo isso, eu deixo essa escravidão de lado. Por quê? Porque eu não sou escravo, eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus e eu tenho que andar num caminho de acordo com essa identidade. Tanto quando nós enfrentarmos situações difíceis, complicadas na nossa vida, mas também em momentos que a gente estiver muito bem. Porque situações antagônicas como dificuldades extremas ou sucesso demais pode fazer com que a gente se afaste de Deus, pode fazer com que a gente distorça muito mais ainda a nossa identidade por meio de atitudes erradas, de reações equivocadas e etc. Agora, quando nós entendemos quem somos e temos clareza a respeito do caminho que Deus preparou para andarmos nele, nossas atitudes, nossas reações, o nosso controle em relação a tudo isso será muito mais tranquilo, sem guerra, apenas exteriorizando aquilo que se cumpriu no nosso interior por meio da vida de Deus que foi transferida a nós pelo sacrifício de Jesus e por uma ação contínua do Espírito Santo nos guiando pelo caminho. Por isso que o verso 14 vai dizer para nós, né, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Se nós somos filhos, o Espírito Santo vai nos guiar pelo caminho e ele vai conduzindo as nossas vidas, dando direções, trazendo paz em caminhos que Deus preparou e talvez tirando a paz de caminhos que são caminhos que vão nos afastar daquilo que é o plano original de Deus. Amém? Então, identidade e caminho. E por fim, o propósito. Amados, quando nós entendemos quem somos e nós temos clareza a respeito do caminho que nós temos que trilhar, é muito certo que nós vamos alcançar o nosso propósito. E esse propósito não é um propósito que você idealizou, é um propósito idealizado por Deus para que você cumpra, para que você viva nesse tempo, nessa vida, para alcançar êxito do Criador em relação aos planos dele para a sua vida. E alcançar o propósito de Deus é o que nós lemos aqui no verso 17, sermos glorificados com Jesus, com a mesma natureza da glória de Jesus. Esse é o propósito de Deus para todos nós. Mas o propósito de Deus também, ele está ligado com o caminho que nós trilhamos e nesse caminho, com certeza, vamos experimentar muitas bênçãos. Mas, eu sinto de falar isso, mas é uma verdade, também
teremos aflições, tribulações e problemas que vamos passar por eles. E na medida que nós passamos por esse problema, é o que nós lemos aqui no verso 17, com ele nós padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, o sofrimento de Cristo, que ele enfrentou na sua vida, de certa forma nós também enfrentamos. De certa maneira, nós também convivemos com esses sofrimentos, né, com injustiças e uma série de outras questões que temos que aprender a reagir conforme Cristo reagiu. Lembre-se do que ele diz, quando alguém te ferir uma face, oferece a outra face. Isso está ligado com nossas reações devidamente controladas e dirigidas, guiadas pelo Espírito Santo. E aí, quando nós entendemos o nosso propósito, o nosso destino, fica muito mais fácil andar pelo caminho enfrentando as coisas que não são tão agradáveis para todos nós. Todos nós queremos bênção e Deus nos abençoa. Deus derrama muitas bênçãos sobre as nossas vidas, porém, algumas coisas que são as mais difíceis também acontecem. Problemas surgem, traições, pessoas que falam mal de você, falam para outras pessoas coisas que não são verdade, ou até verdade, pessoas que não correspondem com as suas expectativas, que decepcionam você. Enfim, tudo isso acontece. Situações inusitadas na nossa vida que a gente tem que passar. De repente você bate o carro e você pensa, puxa, mas eu dou meu dízimo, eu sou fiel a Deus e olha o que aconteceu comigo. Sim, essas coisas acontecem com todos. A questão é, se você entende quem você é e o caminho que você está trilhando é o caminho correto, você tem a plena convicção de que o seu destino e o seu propósito está na mão de Deus e você vai atingi-lo. Isso faz com que você não se preocupe muito com as pedras que você vai encontrar durante o caminho, os buracos que estão diante de você, as paredes que se levantam diante da tua direção. Você simplesmente vai passar por eles e você não vai se revoltar por isso, você não vai viver uma vida murmurando, reclamando ou mesmo se esfriando espiritualmente, porque você sabe o seu destino, você sabe o seu propósito. Então, quando você entende a sua identidade, você tem muito mais clareza do seu caminho e você tem certeza do seu destino. Medite nessas coisas, eu creio que na medida que nós pensamos e refletimos, né, nesse conceito do que esse texto nos fala como a nossa identidade de filhos, sobre o nosso caminho, sobre o nosso destino, vai fazer com que nós avaliemos as questões que estão ao nosso redor com muito mais clareza e com muito mais realidade, sem a gente inflar demais dificuldades e colocar muito foco nessas questões, e sim colocar o foco no Senhor e naquilo que Ele tem preparado para nós. E se cremos, se temos fé nisso, nós teremos plena certeza que nós atingiremos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso nos traz paz, segurança e plena certeza e convicção de fé naquilo que Deus tem como um plano para todas as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Medite nessas coisas. Se você quiser ler o capítulo 8 todo de Romanos, vai ser muito bom, né? De preferência, como eu falei no meio da mensagem aqui, do capítulo 5 em diante, ele vai tratar a respeito desse assunto, ele vai meio que concluir aqui no capítulo 8. São capítulos maravilhosos da palavra que vão abrir os seus olhos para muitas coisas e vão fazer com que você reflita a respeito de quem você é, do caminho que você está andando e do propósito de Deus para a sua vida. Deus abençoe. Até a próxima.